Replay News. Galera, voltamos aqui mais uma vez. Informação assim, triste por um lado, né? A gente vai falar de um super esportista, um cara multivencedor, ganhou tudo, é o maior campeão, né, de campeonatos, que mais ganhou campeonatos no futebol. E infelizmente está envolvido em um caso muito complicado, muito complicado. Então, eu vou deixar aí para o meu super brother, Rogerião, trazer para vocês o enredo desse caso. Infelizmente, o Daniel Alves está preso, né, preventivamente na Espanha nesse momento. Rogerião, traz essa informação para a gente, por favor. Então, olá Murilo, olá aos nossos caros amigos e amigas fã do mundo esportivo. E agora a gente vai trazer hoje a situação do Dani Alves, que não é uma situação, pelo que a gente apurou até agora e que tem saído nos veículos de imprensa, né? Não são notícias boas e a batata está assando para o lado dele, Murilão. A situação é difícil, né? Até agora, tudo que aconteceu vira contra nem advogado. A gente só vai apresentar os fatos mediante tudo que a gente apurou nesse caso, né? Lembrando também que houve outros casos com jogadores, e dentro desses casos é bem diferente, né, da situação do Daniel Alves, né? Inclusive, a gente vai trazer informações aqui que ele só está preso porque, de acordo com a polícia da Catalunha, Murilão, há provas robustas de que haja a situação que a moça está pleiteando. Rogério, algumas informações nos trazem de que ela já disse que não quer dinheiro, né? Ela Sim. quer mesmo fazer justiça, ela quer que ele seja preso, né? Ela foi incisiva nisso já. Teve um problema que ele já deu 3 depoimentos diferentes, e isso pesa muito contra ele, né? E ele nem estava na Espanha, né? Acabou voltando para lá, e aí a batata dele assou. Assim, é difícil a gente falar alguma coisa sem estar tudo concretizado, né? Mas né? num processo desse é uma situação muito difícil, né? Tanto para ele, né, quanto para ela, porque qualquer um dos dois que tiver errado no caso tem que ser veementemente culpado e ter que pagar por isso, né? Imagina, vai que porventura não é o que ela tá falando, tá acabando com a vida dele. E se ele tá mentindo, ele teoricamente praticamente também quase acabou com a vida dela. É uma situação O muito, Neymar saiu muito ileso difícil, né? daquele caso, né? Quando o Neymar Como? teve, o Sim. Neymar, na situação dele, a moça não tinha provas fracas, o vídeo mais ajudava o Neymar do que... Mas nesse caso não, Murilo. Nesse caso que eu tenho apurado, que você também tem visto aí, é que as declarações são difíceis. Agora, acabei de abrir a capa do Marca, né, do jornal espanhol, e a polícia, sem querer, gravou, assim, estava uma filmagem lá, grava quando a menina estava desesperada, passando mal na frente da boate, entendeu? Então, assim, já chorando após a situação, né? Se fosse uma coisa armada, talvez ela não estivesse, assim, eu falo de indícios, né, Murilo? Talvez ela não estivesse em estado de choque, como ela saiu, né? E aí, Murilo, tem outras coisas, né? Uns amigos nossos, que não vamos falar o nome, disseram, isso não vai dar em nada. Isso pode ser armação. Pode ser. O que é que ela foi fazer no banheiro? Ok. Ela pode ter ido, né? Mas ela talvez não quisesse ter algum tipo de relação ao ponto que chegou de acordo com as provas. Ela não é obrigada a ter tudo. Então, mesmo assim que ela foi porque ela quis, lá dentro, se ele forçou, e principalmente sobre a lei nova espanhola, já considera estupro, né? E lembrando, Murilo, assim, só para você dar a voz a você, que em 2016 teve um caso de 5 homens que estupraram uma mulher na Espanha e, pela lei local, foi inserido como apenas um crime de abuso sexual e não de estupro. E a lei que foi aprovada o ano passado, em cima desse caso, diz que até um beijo forçado pode ser considerado estupro. Então, isso é que realmente agravou a situação do Daniel Alves. A lei que foi
aprovada ano passado é muito forte em cima de uma situação dessa, caso seja comprovado aí todos os fatos, né? Rogério, essa mudança na lei teve principalmente por causa desse caso, desses 5 homens, né? Eles viram que o que eles tinham de lei lá na Espanha praticamente não conseguia incriminar, Como no né? Brasil, né? Entra nas brechas todas, né, Murilão? E Isso, acabam então, se entendeu? Então safando, eles né? tiveram que fazer uma mudança. Então, essa mudança mudou em outubro do ano passado, né? A lei bem novinha aí. E outra, né? Eles têm um tempo de prisão preventiva sem fiança de até 2 anos. Então, assim, se eles demorarem 2 anos para fazer o julgamento desse caso, o Daniel Alves vai ficar preso por 2 anos, né? Perfeito. Eles não têm brechas para a pessoa querer sair, isso eles cortaram tudo. Essa lei nova é muito pesada, né? E tá certo no caso da pessoa ser realmente culpada, né? Não tá errado, né? Eles veem o Daniel Alves com um grande potencial para conseguir sair do país. Então, assim, eles usaram vários indícios, né, para conseguir segurar ele no país e fazer a prisão preventiva, onde ele agora não tem fiança, né? E fica muito difícil para ele, se fosse tentar, que nem o caso do Robinho. O Robinho tá no Brasil, né? Se tivesse na Itália, igual o Daniel tá na Espanha, não teria conseguido sair, teria sido preso, né? Se bem que o Robinho já foi julgado, já tem uma sentença diferente, né? Mas a gente precisa aguardar esse caso. E, Rogério, tem muitas informações complicadas, né? Primeiro ele fala que ele não conhecia a menina, né? Sim, vi três Depois ele mentiras, né, Murilo? isso. Aí depois ele fala não, ele estava já no banheiro quando ela entrou, né? Não Aí tem fez o lance nada, da ficou tatuagem, parado. né? Como se ele Aí tivesse em depois, casa. numa terceira fala dele, né? Já um depoimento, ele fala não, foi, mas foi consensual. Aí ele disse não, tudo bem, foi, mas foi consensual. Ela quis e tal, né? E aí ele foi meio que contradizendo, né? Porque ele primeiro ele fala isso daí a juíza própria que pediu a coisa falou assim, mas como que ela viu a sua tatuagem? Sabe que você tem uma tatuagem ali se você em nenhum momento tirou a roupa? Como é que Sim, porque ela ele estava sabe? sentado, não dava Uma para fazer. tatuagem bem perto de uma parte íntima ali, né? Na parte do abdômen ali para baixo. Então, assim, foi se contradizendo algumas vezes e isso acabou fazendo com que eles tivessem indícios suficientes para fazer prisão preventiva e hoje ele tá preso, né? Ele foi até transferido, Rogério, de cadeia. Ele estava numa cadeia maior, com mais ou menos 200 presos, né? Grande coisa aqui perto do Brasil, né? Mas estava tendo muita muvuca, muita confusão lá. E aí ele foi transferido, acho que Para foi uma de ontem ou cela hoje, para uma menor. Acho que tem umas 80 presos, mais ou menos, que ele está e agora, células individuais, né? células individuais. Então, assim, E, Rogério, ao meu ponto de vista, tem que se averiguar, tem que chegar a uma conclusão, né? Para a gente poder, é culpado, vai ter que pagar, porque infelizmente fez uma coisa que não deveria, né? e Ou assim, não, Murilo, é inocente, não aconteceu, e aí ele tem que ser solto, e aí a moça tem que pagar pelo que ela está fazendo. Mas, é, a princípio, tudo hoje, com os indícios que existem, indicam que ele é o culpado. Né? Vamos aguardar agora. Como eu disse, pode demorar até 2 anos, ninguém sabe ainda o tempo para isso, né? Mas ele está com os advogados deles tentando achar uma saída, mas a princípio ainda não se tem nada. o periódico Marca, Murilo, coloca que as provas são a polícia científica, né? Então, assim, para a gente entender, não é aquela polícia normal, é a científica, é aquela que vai ver material genético. Outra coisa, como é que fala? Na averiguação do corpo dela foi encontrado lesões típicas de uma situação forçada de estupro, né? De Sim. acordo com a lei local. Uhum. E isso acabou, assim, a polícia não faria esse tipo de prisão que você falou sem que tivesse essas provas. Eu não estou dizendo que essas provas são refutadas, são verdadeiras, eu só faço. Eu estou dizendo que pelo que a polícia encontrou, ela até para ele sair, talvez assim, as pessoas que falaram que para ele conseguir liberdade, ficar lá e tirar passaporte é muito complicado, a chance é mínima, Sim. ele deve esperar por isso. Tem mais uma mentira dele, eu vi no programa de Esporte da Jovem Pan ontem, que ele mentiu sobre o salário dele, né? Por conta, talvez, de não querer alguma indenização, Uhum. que ele disse que ganhava no México 30 mil, quando ele ganhava 300 mil, sei lá, se era euros ou dólares, eu não sei qual é a moeda.
Então já foi outro complicador também. Um amigo Tudo dele... isso atrapalhou ele, né? Teve mais coisa ainda. Um amigo dele mandou mensagens para a vítima oferecendo dinheiro para ela ficar quieta. Então isso também a polícia tem tudo isso, né? Outra notícia que saiu agora, uma testemunha, amiga da mulher, também disse que ele, antes do ocorrido, apalpou a mulher, então ele está numa situação bem enrolada mesmo, né? A mulher dele falou aí esses dias, não sei se foi ontem, eu vi até o vídeo dela falando espanhol, a mulher dele acabou de perder a mãe, né? Ele, inclusive, foi para a Espanha para o enterro, né? Também ele ia para o enterro da sogra. E, assim, a mulher está, né? A esposa está numa situação como se o mundo dela tivesse, né, revirado em 5 partes, perdendo a mãe, e essa situação toda exposta em público, né? Então, assim, lembrando que é diferente do caso do Robinho, por exemplo, que o Robinho está no Brasil e não tem acordo de extradição. Assim como a Espanha também não tem. Então, a chance dele retornar ao Brasil, de acordo com o que foi feito, é praticamente zero. Porque se ele retornar, ele não vai ser condenado. Perfeito. Gerão, então acho que é isso, né? Infelizmente, então, temos aí um astro, podemos colocar um astro mundial, ganhou tudo que podia ganhar na carreira, né? Tinha tudo, acabou um final de carreira muito trágico, assim, trágico ou não? Ele acabou acabando, né? Vamos dizer assim, se confirmando isso, ele encerra uma carreira que era para ser foi brilhante, mas termina de uma maneira horrível, vamos colocar assim. Pode terminar, palavras, né, Murilo? Pode terminar como o Robinho terminou, né? O Robinho terminou praticamente esquecido, um cara que jogou no Real, no Milan, no Santos. Sim. E ele acabou não conseguindo nem ser contratado pelo Santos, que é o time que ele tinha carinho, a torcida não quis ele. Não deixou, sim, não deixou. Não deixou, e ele está condenado mesmo, já por segunda instância, né? Uhum. E o Daniel Alves pode, né? Ele pode ir para o mesmo caminho e está numa situação. Assim, teve também um episódio com o São Paulo também, que não foi um episódio legal da parte dele, né? Mas ele estava no direito que ele fez o contrato. Aí é uma situação diferente. Sim. Ele talvez esteja chateado para a torcida do São Paulo, mas agora ele, se for comprovado isso, não há. Ele tem que cumprir a pena mesmo, de acordo com a legislação da Espanha. Então é isso. Pessoal de casa, queria agradecer aí mais uma vez, né, vocês estarem com a gente. A gente vai sempre tentar trazer as melhores notícias. A gente vai trazer a conclusão desse caso para você, né, para vocês. Então, assim, fiquem com a gente. A próxima notícia vai estar aí. E para isso, eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, que a gente vai estar trazendo muitas e muitas informações para vocês, né, do mundo esportivo em geral, todos os tipos de esportes, dos campeonatos que estão acontecendo, do que vão acontecer. Tá? Então se inscreve no canal, do lado do Rogerão, ali embaixo, tem um simbolinho vermelhinho, clica nele, tá? Clica nele que você já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque se você ativar o sininho, quando esse vídeo sai ou qualquer outro sair, ele já aparece para você. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Rogerão, agradece a galera aí. Um abraço, também curtam o vídeo também. E eu espero que a gente traga notícias melhores, né, Murilo? Essa notícia não é muito boa, mas ela, como diz o nosso canal, ele vai além, né? Muito além, muito mais que esportes, né? Muito mais que esportes. Abraço, galera. Até mais. Abraço, até mais. Até a próxima.